Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, o equilíbrio entre o corpo e a alma. Fica com a gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 8ª temporada, Robertão, muitos programas, top bem diferente, né? Meu historiador favorito de plantão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual, muitos temas. Tô feliz. A gente fala muito sobre temas ligados à espiritualidade e descobre muito que tem tema que, teoricamente, não tem um componente espiritual, mas tem muito a ver com espiritualidade. Cara, muito bacana. Essa é Então, a gente veio falando nas temporadas anteriores, claro, sempre foi um programa plural, né? Mas a gente veio falando muito de temas muito inseridos na espiritualidade, e nessa temporada eu tô achando bacana que a gente tá pegando temas que permeiam. Saindo da obviedade. Isso. Deixa eu te falar um testemunho que eu acho engraçado. Testemunho. O Bernardo não assiste os programas dele, ele não gosta de se ver. Odeio. Eu assisto os meus programas, é porque eu que subo no YouTube, eu tenho que ficar vendo para subir. A gente tem gravado 2 programas pela manhã, a gente tá gravando um seguido do outro. E de manhã, que para mim é um horário que eu não funciono bem, mas a gente está dando gás e acaba fluindo, porque a gente conversa com um convidado e os programas são maravilhosos. Mas o que é engraçado eu ter observado, Bernardo, às vezes tu tá falando uma coisa, eu tô assim, ó. Tu? É, a minha cara. Aí eu... Na pegada, quando a gente gravava à tarde ou à noite, era diferente. Mas assim, é um desafio, mas tem sido bacana, porque a gente tá seguindo menos roteiro. Não, a gente tá seguindo Sem nada roteiro de roteiro. nenhum, zero. Zero e roteiro. tem interagido mais convidado. Então os programas dessa temporada estão especiais, porque a gente, é o bate-papo, que foi o que a gente sempre se propôs a fazer. Conversar, deixar a conversa bacana fluir. é nas outras temporadas, né? Você vê, nos primeiros programas tinham Tinha dois computadores com pauta. Eu e Roberto nos encontrávamos pessoalmente para fazer a pauta. Depois o bicho Estudava a pauta, era ótimo. Aí depois a pauta continuou no computador, mas pauta só com tópicos, não eram mais perguntas. Depois os tópicos foram por um tablet, negócio menor. Hoje em dia não tem pauta, não tem tópico. É o papo que a 2 gente telefones sempre que a quis gente bota aqui só pra dar uma Mas desde o começo a pescadazinha. gente tinha um computador com uma pauta, e a pergunta que foi nos feita foi: por que vocês se reúnem, perdem tempo fazendo uma pauta e estudando a pauta se vocês não seguem? Eu realmente não Teve faz programa que sentido. na metade do programa eu baixei o computador, né? Já saiu da pauta mesmo, Mas é isso, então vai indo. a intenção é ser esse bate-papo, é dar luz a esses temas para que vocês se interessem, achem interessante e procurem se aprofundar com o convidado ou buscando na internet. Chamar o convidado na internet, procurar o contato do convidado. E a gente tem uma curadoria de quem a gente vai chamar. Então, quando a pessoa está aqui, sentada nessa bancada para falar sobre um tema, pode ir atrás que essa pessoa vai poder explicar melhor, vai poder lhe atender ou vai poder fazer com que você se aprofunde naquele tema que você se interessou. Para falar, Roberto, na época da pandemia, nós falamos da importância da saúde mental, né? Junto com a saúde espiritual, né? Como é que a saúde mental interfere na saúde espiritual. Então nós falamos com o Dr. Clérides e a doutora Carol. Exatamente. Né? A mente na pandemia, foi bacana. A mente na pandemia, foi excelente. E hoje a gente vai abrir ainda mais esse leque. A gente vai falar da importância da saúde do teu corpo, né? Aliada à tua saúde espiritual. Né? Para isso, a gente convidou hoje, foi muito bem indicada, uma simpatia. Ela que é nutróloga, médica nutróloga. Chiquérrima ela. Chiquérrima. Formada pela ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, ou seja, tem bastante embasamento científico para falar. Com a gente hoje, doutora Carolina Holanda. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, Carol. Prazer. Carol, já tô na intimidade. Desculpa, prazer, doutora Carolina. Pode me chamar de Carol, Cacá, não tem problema nenhum. Aqui. Galera, prazer enorme estar aqui com vocês, tudo bem? Prazer pelo convite. Um prazer enorme também estar presente na TV Reconnect, para os reconectados, né? Exatamente, nossa galera. E eu agradeço muito. E justamente o tema
escolhido, que aqui é sem tema, é quem fala... Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E isso que é o mais legal, porque aqui a gente fica num bate-papo mesmo, conversando. E puxa uma história, puxa outra, vai conversando e tirando dúvidas, e esclarecendo. E o mais importante, esclarecendo vocês sobre o que realmente acontece no campo da nutrologia, com a espiritualidade e outros temas a mais, porque aqui não tem tema. Não tem tema. Não tem tema. Que é uma conversa. Doutora, a gente chega, senta, começa perguntando toma assim. minha cervejinha, mentira. É cerveja? Deixa eu ver. Não, é uísque. Se bobear... Hoje eu fico calado, porque ele tá num processo de emagrecimento. Eu emagreci 15 quilos. 15 Bate aqui. quilos. Mas os 10 primeiros quilos, um testemunho, os 10 primeiros quilos eu emagreci parando de tomar cerveja. Só isso. Eu não mudei minha alimentação. O álcool é altamente inflamatório para o organismo e atrapalha todo o metabolismo no seu emagrecimento no esporte. Incrível, né? Só é retirada do álcool. Cerveja. Hoje ele tá mais triste. Ele é uma não, pessoa mas mais eu tô depressiva. bebendo minha caipirosca. Hoje ele eu é tô uma pessoa mais eu tomo rude. caipirosca de frutas. Ele tem oscilações de humor severa. Eu chego no lugar... Ele tá quase sendo internado no Juquiri, lá em São não, Paulo, né? Porque agora eu chego nos bares e eu pergunto o que é que tem de destilados, eu quero frutinhas, o que é que tem de kiwi. E outra coisa bacana também, que é um conselho que eu dou, eu não gosto de fruta. Eu não tenho hábito, coisa que a gente pode falar, eu não tenho hábito de fruta porque na minha criação não foi isso. Na minha casa tinha cerveja, Coca-Cola e biscoito na geladeira. Fruta não faz parte do meu hábito. E agora eu tô comendo muitas frutas. Caipirosca de kiwi, caipirosca de... Ué, mas tem a fruta, tem né? A fruta. Tem a fruta, não deixa de estar consumindo. Pitaias, caipiroscas, eu peço caipiroscas. As pitaias da vida, né? Doutora, assim, agora eu queria começar nosso papo, pegando uma curiosidade. É uma tendência, essa realidade tem mudado muito, mas é uma tendência que médico seja muito científico, né? Sim. É a ciência pela ciência, né? A gente nota que essa realidade vem mudando com o tempo, né? Inclusive tem até uma cadeira sobre espiritualidade em algumas universidades de medicina, né? Mas eu pergunto, qual é a sua relação com a espiritualidade? Como é que a pequena Carol foi criada nessa parte religiosa, como a doutora Carolina hoje vê essa parte espiritual? Olha, o que você falou é algo absurdamente embasado na realidade. Os médicos realmente são criados para o científico. Eu cresci com a espiritualidade, como muitas crianças vão crescendo, os pais vão mostrando o que é a religião. Fui para a medicina, científico. Até que concluí a faculdade de medicina e comecei a trabalhar PSI, né? E vi que não é só a ciência que cura. Sim. Cansei de trabalhar em UTIs, que é onde ficam os pacientes mais graves. Uhum. E sempre existe a hora de você conversar com os familiares sobre o paciente. Como é que está o estado geral dele? No começo, eu falava cientificamente. Se ele vai sair... A família pergunta, ele vai ter alta? Quando é que vai ter alta? Ele está bem? Sendo que o paciente estava ali vegetando. Sim. Eu comecei a dizer, depois de um tempo, e vendo tudo o que acontecia, eu digo... Não tem como dizer se tem alta ou não amanhã. Isso vai depender dele e dele lá de cima. E eu ainda lhe digo mais, que o que fez eu acreditar mais ainda na espiritualidade correlacionada com a medicina, depois que a minha irmã mais nova foi vítima de tentativa de feminicídio. E ela passou 1 mês na UTI. E por eu já trabalhar em UTI e ver pacientes graves e saber, opa, esse paciente aqui está tão grave, vai morrer já já. Uhum. Quando eu a vi, na minha cabeça foi a mesma coisa. Minha irmã não vai sobreviver. Até que minha mãe falou assim, Deus, eu sei que o Senhor já tirou um filho meu, porque eu já perdi um irmão com 11 anos, que ele tinha 11 anos de idade. Eu sei que o Senhor já tirou um filho meu. Sei que os filhos são seus, mas eu gostaria de ficar mais tempo com a minha filha.
E eu acredito Forte. que por conta desse pedido aconteceu o milagre. Porque ela simplesmente foi traumatizada dos pés à cabeça, menos o crânio. Ficou um mês muito grave e sobreviveu. Então, depois disso, depois do que aconteceu, e foi no início de quando eu já estava trabalhando. Então, mal eu comecei a trabalhar, eu já comecei a aplicar a espiritualidade no meu trabalho. E sempre dizendo para os pacientes e os familiares dos pacientes que se seu filho, seu marido, sua filha está aqui acamado agora, existe a ciência, existem os médicos que têm o dom enviados por Deus, mas não existe nada mais importante do que ele lá em cima. O próprio, né? Que ele que faz a transformação. Ele pode estar aqui desse jeito agora, como você está vendo, mas amanhã pode muito bem acordar e viver. Então, eu acredito absurdamente na espiritualidade e na ciência. Para mim, Deus acima de tudo e de todos. Perfeito, perfeito. Muitas pessoas, doutora, a gente vai tentando fazer o link aí com a espiritualidade, né? Muitas pessoas colocam a sua vida completamente, de uma forma até, às vezes, irresponsável, nas mãos de Deus. Sim, e como? Né? Então, assim, não, eu vou beber exageradamente. Deus cuida. A gente tem, mas entrega a Deus. Entrega na mão de Deus. Então, alimentação horrível, né? Coisas excessivas, gorduras em excesso, e tarará, e tudo bota na conta de Deus, né? Eu queria que a senhora falasse, isso existe, a senhora recebe muito no seu consultório, esse tipo de pessoa, não, mas eu nunca me cuidei, porque, mas doutora, eu não vou fazer isso não, bota na mão de Deus, deixa Deus agir. E a sua responsabilidade, né? Sabe, como ser humano, a senhora está com o seu templo sagrado, que é seu corpo. Sim, sim. E como eu recebo? E eu praticamente dou uma aula explicando o porquê de não deixar nas mãos de Deus. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não o contrário. Perfeito. Certo? E se estamos na Terra, temos que cuidar da nossa carne, do nosso corpo. Certo? Nosso aparelho, né? Exatamente. O nosso prédio, o nosso aparelho, o nosso aquário, que é esse corpo aqui que a gente vive. Essa pele aqui que a gente vive, carne e osso, água, sangue. Tem que cuidar dele, certo? Você consome álcool exageradamente, vai ocasionar o quê? Uma úlcera, uma cirrose. Consome açúcares altamente inflamatórios, pode ocasionar diabetes, gorduras, pode ocasionar diversas cardiopatias. Então, se você não cuida do seu corpo, chega a ser um desrespeito consigo mesmo e um desrespeito com Deus. Porque se você deixou nas mãos de Deus e Ele lhe trouxe para cá, para você evoluir, e você está fazendo um retrocesso, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você não está fazendo nada, você não está evoluindo, você está fazendo um retrocesso. Doutora, só para complementar e compreender também, a senhora tem uma preocupação muito grande com a questão do ser humano, né, do indivíduo. Então não é só uma máquina ali, não é só um corpo. E a senhora falou sobre essa questão do desrespeito com Deus, de você não ser... Isso parece ser muito bacana e muito fácil quando a gente está lidando com pessoas que têm certas condições de ter uma alimentação saudável, de trocar o açúcar por outra coisa mais natural ou consumir alimentos sem açúcar. Mas existem pessoas que não têm essa possibilidade, que o que ela tem para comer é um enlatado, que o que ela tem para consumir não é algo saudável, porque ou ela consome aquilo ou ela morre de fome. Como é que a gente lida? Como é que a gente lida com essas pessoas? A senhora como médica e como espiritualizada também, como é que se lida com esse tipo de situação? Eu vou lhe explicar sobre o nosso sistema de saúde, o SUS. O SUS existe, existem os postos de saúde. E ali existem médicos. E aqueles médicos procuram
correlacionar medicações e orientações sobre o estilo de vida para aquelas pessoas que não possuem aquela carga financeira para poder modificar a sua alimentação, certo? Eu sei o que é trabalhar no SUS e o que eu oriento. Eu oriento o quê? O que você faz com sua comida? Como é que você prepara a sua comida? Que óleo você utiliza, certo? Uso um óleo tal, uso azeite. Aí eu mude por banha de porco. Banha de porco é caro? Não. E é mais saudável. E é uma gordura, fica uma delícia. E é uma gordura muito boa e é barata. Então tem como... Então cuidar do corpo é possível, né? Tem como adaptar. É acessível para todas as classes sociais. O que falta é a orientação. Educação. Você chegar lá e dizer, olha, você pode substituir. Qual é a sua frigideira? Pois junte um dinheirinho e compre um antiaderente para você não precisar colocar óleo nenhum e fazer sua carne. Já economiza sua comida. Com óleo, né? Já economiza até no óleo. Certo? Então, tem como. É a conscientização. É você ter alguém ali, um médico, para você conversar e esclarecer, que às vezes carece muito disso. Educação alimentar a gente não tem, né? Não existe. Como eu falei, eu não comia existe. fruta. Tiraria muito peso, inclusive, dos postos de saúde se tivesse essa orientação alimentar, né? Exato. Porque evitaria muitas preventiva. doenças que era uma medicina preventiva. Eu também trabalho nisso e eu oriento. E como oriento? E consigo também emagrecer pessoas que estão no SUS com medicações ali que existem disponibilizadas de graça. Olha aí. Então, aonde eu estou, eu tento modificar o estilo de vida. Adaptar, né? Adaptar. Nós somos ainda, doutor, um país de obesos? O mundo hoje está obeso e cada vez mais e além. E a obesidade é uma pauta que a gente não deve romantizar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ser obeso, hoje em dia, traz inúmeros malefícios para o ser humano. Você adquire inúmeras doenças, inúmeras cardiopatias, doenças ósseas, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. Não estou dizendo que o obeso é feio se eu for para o campo da estética. Uhum. Mas estou dizendo que é um desrespeito você ser obeso para o seu próprio corpo, porque você não está cuidando da sua saúde. Mas tem gente que tem uma estrutura mais gordinha, que sempre vai ser um pouquinho mais cheinho, ou não? Ou não, isso é uma ilusão? Isso é ilusão. Isso tudo vai da base da nossa reeducação alimentar. Porque tem aquela desculpa, né? Eu não sou gordo, é porque a estrutura da minha família é mais larga, né? E a obesidade ela não tem a ver com a quantidade de comida que você come, né? Tem gente que come pouco, mas come mal. Aí você vai atrás de ver como é que estão as taxas dos hormônios, das vitaminas, como é que está a tireoide. Tem alguma coisa errada. Às vezes a pessoa também não faz o mínimo, que é sair do sedentarismo. Para você sair do sedentarismo, basta você caminhar 30 minutos por dia. Você já deixa de ser sedentário e já sai daquele grupo de risco dos obesos, das cardiopatias e das doenças metabólicas. Basta isso. Você vai perguntar, você pratica algum esporte? Eu não. Mas eu como pouco. Aí você já fez uns exames para saber o que é que está acontecendo com o seu organismo? Como é que tá as suas vitaminas? Você faz suplementação? Uhum. Você se suplementa? Não. Aí você vai ficar gordo. Uhum. A suplementação é como eu digo, é o carro-chefe. Então é absurdamente importante você saber que a suplementação, hoje em dia, é crucial e é o carro-chefe para a nossa longevidade.
A ciência está aí mostrando, não sou eu que digo, são os artigos científicos. Vocês podem ir aí no Dr. Google e pesquisar. Sim, sim. Inúmeras vitaminas e hormônios que estão aí para lhe dar a longevidade. Doutor, eu sei que isso é muito complexo. A gente não pode definir assim que é algo batido, né, firmado na pedra, né? Mas muitas pessoas que dizem que têm problemas espirituais, eu tô com muita dor, só pode ser problema espiritual. Eu tô com muita enxaqueca, só pode ser espiritual. Eu acho que eu sou médium porque eu tô tonta, eu fico tonta do nada. E muitas vezes é problema de saúde. Com certeza. Com certeza. Eu vou citar dos seus 3 tópicos. O primeiro, a dor. Eu sinto muita dor, pode ser um problema espiritual. Existe uma doença chamada fibromialgia, que ocasiona dor no seu corpo inteiro. Você não Falta pode... de cálcio, né? Suplementação de cálcio. Magnésio dimalato. Já curei paciente com fibromialgia com reposição da suplementação do magnésio dimalato. Paciente que utilizava medicação controlada, tarja preta, para dores, e conseguir retirar só introduzindo o suplemento magnésio dimalato. O outro tópico que você falou foi... Tontura, que é Tonturas. labirintite. Fico tonto. Você falou até labirintite. Às vezes você tem labirintite. Às vezes você está com falta de magnésio, porque um dos sinais e sintomas da carência do magnésio também são as tonturas. O Brasil, por si só, é um país pobre em magnésio. E eu te digo o porquê. O magnésio é proveniente das águas magnesianas. E as águas magnesianas só existem em países que possuem vulcão. Ainda bem que o Brasil não possui vulcão, né? Graças a Deus. Mas deixa a gente carente do magnésio. E a única forma de você ter o magnésio no seu organismo é com a suplementação. E o outro tópico que você falou... Agora eu esqueci. Mas eu vou fazer uma clássicos. pergunta para a senhora, vou complementar. Já que eu esqueci, eu vou fazer essa pergunta. A alimentação saudável ou uma suplementação adequada, ela contribui para prevenir problemas psicológicos, como, por exemplo, depressão? A senhora responde já. Fica aí.
Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Queria começar esse bloco agradecendo nossos apoiadores culturais. Queria agradecer o pessoal da revista Go, uma revista sobre diversidade religiosa, sobre africanidades, afrobrasilidades. Muito bacana, fala sobre arte, cultura, musicalidade. Muito bacana, um abraço, né, para o pessoal da revista Go. Pessoal da Divas Ateliê, por Renata Oliveira, que Nosso ainda fraque, não mandou o nosso fraque. Vou lá pegar. Porque cobrar. eu disse que a gente ia gravar com fraque e cartola, porque eu sou estiloso. Cartola, um fraque. Porque eu sou estiloso. Né? O pessoal da Barbearia Cabra da Peste, que fica ali naquele shopping, no shopping do supermercado São Luís, no Cambeba. Cambeba. Então, o pessoal que tenta dar uma amenizadazinha no nosso Consegue, visual, é muito fácil tratar, tentar deixar a gente o mais aceitável possível, né? Hoje a gente está falando um tema muito bacana, a gente está indo realmente para além da religião. Estamos falando aqui da saúde do corpo, cuidado com o corpo, né? E o que isso tem a ver com espiritualidade. Então, com a gente hoje aqui a doutora Carolina Holanda, médica nutróloga, né, que muito gentilmente veio aqui, aceitou o nosso convite para vir falar um pouco, dividir, compartilhar um pouco o seu conhecimento aqui sobre a importância da boa alimentação, a importância da suplementação, a importância da correta alimentação. E no primeiro bloco, como a gente não segue roteiro, no primeiro bloco a gente acabou tratando sobre a questão da humanização dos tratamentos médicos, né? Que é algo que é uma tendência e é importantíssimo também. Isso. Então, quando a gente, antes da gente ir pro intervalo, eu perguntei para a doutora o seguinte: através de uma boa alimentação e de uma suplementação adequada, é possível se prevenir problemas, inclusive psicológicos, como a grande doença do século, que é a depressão? E como? Desde a concepção. Antes da concepção, você já consegue suplementar para o seu bebê nascer sem algumas doenças. Olha que maravilha, isso eu não sabia. Desde as suplementações que auxiliam a malformações e também a algumas doenças que possam existir. Você falou também sobre a depressão. Isso. E como existe vitaminas e suplementos que podem fazer com que você saia da depressão, certo? Às vezes, você está com baixa de testosterona. Só tá olhando pra mim, nada a ver não, né? Não sei. Não é um diagnóstico não, né? Você está com baixa de testosterona. Quando ela falou em problemas psicológicos, ela olhou pra mim. Foi. O problema psicológico, aí olhou pro Roberto e baixa testosterona. Eu quero uma consulta, e na cabeça dela, ela pensou assim, não é Roberto? Não é Roberto. Não sei. Não sabe, precisa. Às vezes você tá com depressão. E aí você chega, faz os exames, testosterona lá embaixo. Repõe a testosterona, tchau, depressão. Olha que Porque bacana. tem um componente realmente físico às vezes você está com depressão, você olha o hormônio vitamina D lá embaixo. Abaixo de 50, 80, está ali 19, 20. Uhum. Você faz a suplementação da vitamina D, tchau, depressão. Magnésio, ômega 3, são suplementos que, se você introduzir, tchau, depressão. Eu já curei um paciente depressivo com suplementação de vitamina B3. Olha aí. B3. Aquela depressão que ele estava de sequer querer sair de casa e usando as medicações. Tarja zona preta. Suplementação de vitamina B3. Então, tem como você tratar o paciente com a suplementação. Não tem como a gente consumir todas as vitaminas e nutrientes apenas com a comida. E mesmo com a comida, a gente não sabe se a pessoa come bem. Uhum. Porque alimento é uma coisa, produto alimentício é outra, que é o que a maioria das pessoas consomem. Certo? E aí você já vê pelo lado da comida, você vê a questão do esporte, se ele pratica esporte. O esporte é altamente importante para o paciente, porque há a liberação da endorfina, o hormônio do prazer, do amor. Você vê uma pessoa triste que pratica esporte,
Você na mesma... Eu fico triste ao praticar. Você eu fica fico triste triste ao praticar. Fico cansado, triste. Podia estar em casa dormindo, numa rede. Olha, quando o despertador toca de manhã muito cedo e aquilo tá aparecendo, academia. A senhora falando sobre comida e tal, e suplementação, e como é que a gente se alimenta, e hoje tem uma moda também que não é mais assim, a gente não come mais requeijão. Né? É composto a alguma coisa, não é mais leite, é bebida láctea. Isso ferrou a nossa alimentação. Porque você está falando do leite. Mas não tem essas coisas que são análogas, mas que não é exatamente. Quer dizer, a gente compra uma coisa achando que é tal produto. E é a mesma coisa. Mas dá na mesma coisa. Só muda o nome. É um enfeite. É um enfeite. É o marketing para poder vender de outra forma para o consumidor. Comprar. Porque tem uma impressão, nos passa enquanto consumidores uma impressão de que a gente está sendo enganado. Que as pessoas estão tirando o leite e colocando outra coisa, mas dizendo que é leite, não é. E está sendo enganado. Você vai falar aqui, por exemplo, do leite, certo? Se você prestar atenção, suas avós, bisavós, quando tiravam ali o leite da vaca, dizia para vocês: menino, consome esse leite aqui rápido, senão ele azeda. Hoje em dia o leite é vendido onde? Caixinha. Em caixinhas que duram cerca de 6 meses. Eu tenho 1 ano lá em casa, não tomei ainda, devo jogar fora? Aí você acha que um produto desse vai fazer bem para o seu organismo? É verdade. Não vai. E a gente tem mais acesso, né, doutora? A gente fica preso, né, numa bolha, né? Porque a gente tem mais acesso à alimentação. Para se ter a alimentação saudável, muitas vezes é bem mais caro do que comer porcaria, né? E também você vai comprar mais uma coisa orgânica, comida orgânica, né? Uma comida orgânica é bem mais cara do que aquela tradicional que tem na cestona, né? No supermercado. Então, muitas vezes, buscar a sua saúde é caro. Mas há possibilidades, né? Como a doutora tinha vezes falado. tudo depende da orientação que Isso. você recebe. Por exemplo, você pode retirar do seu cardápio os açúcares e comprar outros alimentos, que o açúcar é altamente inflamatório para o seu organismo. Ou aprender a tomar sem açúcar também, né? Tem gente Não que aprende, tem o retira o hábito. açúcar, aprende a tomar sem açúcar, muda o paladar. Eu mesma consumia café com açúcar. Passei 7 dias consumindo sem açúcar, aprendi e hoje eu só tomo sem açúcar. Adoçante faz tão mal quanto o açúcar, doutora? Adoçante é pior que o açúcar. Se você quer adoçar algo, prefira o açúcar. Mas por quê? Mas engorda adoçante ou é só porque tem outra... Pelas substâncias que estão ali dentro, que são extremamente venenosas para o nosso organismo, altamente inflamatórias para o nosso organismo. E também não são todos os açúcares que a gente deve consumir. A gente deve consumir o açúcar mais escuro. O açúcar mais escuro é o açúcar mascavo. O demerara, que é moda. Mas no Brasil, o açúcar mais mascavo, ele é armazenado de uma forma que há proliferação de fungos. Então, a gente não consome o mascavo, a gente consome o demerara. Se for para consumir algum açúcar, bote um pouquinho do demerara. Exclua o adoçante da sua vida, que e ele açúcar, é um veneno. Aquele refinado branco, nem pensar. É o pior, porque ali ele tá tão sem nutrientes que tá clarinho, tá branquinho. É que nem sal, só serve para poder temperar ali, dar um sabor que a gente já é acostumado, mas que a gente pode ver sem. E né? nem todo Já tipo dizia de a sal, Xuxa. né? E nem todo tipo de sal. Doutora, o Bernardo fez uma pergunta razoável, perguntando assim, né? É boazinha e tal, mas não era uma grande pergunta. Sobre a questão da alimentação, do corpo, o bem-estar do corpo estando bem, como isso interfere na saúde mental e até espiritual, porque uma coisa está interligada à outra. Sim. Eu vou fazer uma pergunta contraponto que é perfeita, maravilhosa. Superou. Tentando corrigir minha pergunta razoável. Não, é porque tu pegou ali, tu me deu uma escada, eu tô subindo para uma Porque pergunta o melhor. Roberto arrasa, né? Eu arraso sempre. Obrigado por reconhecer. Essa questão do culto ao corpo perfeito, da necessidade de ter um corpo não obeso, de não gordo, um corpo que se movimenta, um corpo que faz esporte. Isso também não é um fator que ferra a mente das pessoas?
A busca incansável, a busca desenfreada, por exemplo. Porque é um Essa vida de padrão, internet, e quem não que se todo encaixa mundo no se padrão... vê. Você falou algo perfeito que veio na minha mente. Eu que falei. Ele não falou Não, nada. eu complementei. Complementou. Foi. Melhorou. Na verdade, Foi tu. agora eu Meu dei, Deus agora do até céu. cereja do bolo. O que era marrom Mas eu entendendo, né? Quer Porque, dizer, ó, essa necessidade de ter um corpo perfeito, isso não está adoecendo as pessoas também? E essa necessidade de ter um corpo perfeito vem a partir da onde? Das redes sociais. Ali você olha o Instagram, só tem coisa bonita. Porque todo mundo é ali feliz, todo mundo é rico, todo mundo come bem. Todo mundo é rico, todo mundo tem Todo um mundo tem corpo perfeito. Não sabe que a pessoa é infeliz, que não tem sucesso. E que tem Photoshop. Que por trás... Facetune, Photoshop. Tem vários programinhas. Eu uso para tirar minhas papadas. E nem funciona. Então, você acaba querendo seguir um padrão, copiando o outro. E você vai analisar, essa pessoa está com a saúde mental destruída, porque está querendo viver a vida da outra pessoa. E é ontem, né? Eu acho que chegam muitas pessoas no seu consultório, doutor, que falam assim, doutor, eu tenho que emagrecer ontem. Como é que eu emagreço 10 quilos em uma semana? Não é assim, né? Muitas vezes você não emagrece de forma saudável e consistente. Porque o meu papel realmente que eu quero é, você quer emagrecer? Quero. Às vezes o paciente precisa de um prazo, porque é atleta ou algo do tipo. Aí a gente trabalha de uma forma diferente. Sim. Mas a maioria das pessoas que querem emagrecer, e que você também falou sobre saúde mental e emagrecimento, elas têm algum problema relacionado à saúde mental. Ansiedade, depressão, baixa estima, compulsão alimentar, que ocasionam a baixa autoestima, certo? Aí elas querem emagrecer. Aí o que eu falo? Nós vamos começar um processo de emagrecimento, de mudança de estilo de reeducação. vida. Sim, Você perfeito. vai ter outro estilo de vida agora, para você emagrecer e permanecer magro. Isso demanda esforço e tempo. Vou jogar a doutora na fogueira agora. Tem disciplina. colegas da senhora... Eu pulo fogueira, bora. Tem colegas, nutricionistas e nutrólogas, inclusive, que tem as fórmulas mágicas. Se inscreva no meu programa e emagreça 10 quilos em uma semana. Isso existe? Não existe. Corre, Bino, isso é cilada. Cilada demais. Como é que vou emagrecer você em uma semana e você em uma semana, se vocês são dois indivíduos completamente diferentes? Dentro de cada um de vocês há um DNA completamente diferente do outro. Um tem um estilo de vida de praticar esporte, aí, por exemplo, você não pratica esporte. Um come alimentação saudável, né, aí, por exemplo, o outro não come alimentação saudável. Um tem a testosterona lá em cima, o outro tá com baixa testosterona, né, Roberto? Um não bebe álcool. E se consulte comigo? Vou consultar com a senhora. Doutora Carolina. Doutora Carolina, ela disse que eu tô com baixa testosterona. Tô arrasado, doutora, me diga uma coisa. Muitas pessoas espiritualistas vendem a questão do jejum desenfreado, intermitente, de uma forma não estruturada, como uma forma de se religar ao divino. O que a senhora acha disso? Fez um link do jejum que tem a ver com espiritualidade. Cara, hoje tu tá incrível. Sempre. Hoje não, Roberto. Aplausos pro Bernardo dessa vez. Dessa vez. Doutora, me ajude. Doutora, Eu lhe ajudo. Volte sempre, viu? Adorei. Voltarei. Olha, o jejum intermitente é algo muito bom para ser realizado, certo? Emagrece também, mas tem que ser acompanhado pelo médico. Você primeiro tem que ter o seu acompanhamento. Não tem como você fazer um jejum intermitente sem acompanhamento médico, sem saber o que você tem de doença de base, como estão suas vitaminas, seus hormônios, só pela religiosidade. Sim, claro. Você vai fazer... Aí eu tô transcendendo, eu tô ficando tonto, claro. Óbvio. E às vezes nem sabe o que é o jejum mesmo. Eu tô vendo é hipoglicemia, querido. Claro, é uma hipoglicemia. E às vezes o jejum deles é jejum até sem água.
E o jejum intermitente, você pode beber água, você pode Teve tomar caso, um chá, né? pode Teve tomar caso um agora de café. várias pessoas que morreram porque Não participantes teve? de uma religião que foram Ficaram sem ficaram sem comer, comer, sem ficaram sem beber, beber e morreram. morreram muitas pessoas, né? Tudo isso tem que ser Fanatismo, analisado. Fanatismo. Se você quer praticar o jejum intermitente, a gente inicia aos poucos. Primeiro tantas horas, depois aumenta mais um pouco. E isso é de forma gradativa. Não pode ser feito assim de uma vez, porque você não deixa de ser um ser humano de carne e osso. Você tem um organismo para cuidar. E é muito importante, né, doutora? A gente vende muito essa questão aqui no programa, que é a questão de interdisciplinar, né? Ou multidisciplinar, na verdade, né? Então, da responsabilidade de todos os profissionais, né, do seu papel que lhe cabe, né? Então, tem muitas pessoas, a gente já falou com alguns terapeutas, alguns sacerdotes de algumas religiões que tratam da saúde espiritual, né, que tem um limite. Então, se naquele negócio, olha, é uma depressão, cara, é irresponsável você dizer que trata uma depressão somente É uma tríade, né? com Mental, espiritualidade. espiritual, físico, tem Também que é uma irresponsabilidade de tirar isso também tirar das o componente possibilidades. espiritual. Agora, eu acho que faz parte de uma responsabilidade de qualquer profissional, seja ele terapeuta, seja ele um sacerdote religioso, digo assim, cara, eu vou até aqui. Mas a gente vê, não sei Seu se ela problema já pode ser viu. alimentar, porque eu tô com dor no corpo. Pode ser um problema Mas alimentar. a gente vê muito, Bernardo, Exatamente. reiki para emagrecimento, por exemplo. Ah, vou aplicar um reiki para você emagrecer. Japamala para você emagrecer. Não. Não tem como. Não, mas eu não tô fazendo não. Eu tô dizendo que eu já vi, pelo amor de Roberto, Deus, tu não me fala. julgue. E eu tem- não estou julgando tem o você. Você é um fofo. Roberto Deixe Reikizinho. disso. Roberto Reikizinho. Mas tem muito, né? Tem. Como tem? Se você pesquisar aí, existe tanta coisa louca. Mas, doutora, a que senhora você também, agora vê. vamos pro inverso. Agora eu vou também colocar, pra senhora pular outra fogueira. Vou botar no inverso. Bora. Tem Eu gosto de responsável. pular fogueira. Bora. Tem terapeutas muito bons, que a gente inclusive traz muitos para cá. Tem religiosos também boníssimos que a gente traz para cá. Mas, como todo mercado, existem pessoas irresponsáveis e tudo mais, né? Mas também a gente vai colocar nesse viés partindo do médico, né? A senhora acha também que o médico que fora a ciência não há salvação também é uma forma míope de tratar um paciente? Ou seja, seria possível a doutora Carolina Holanda dizer assim, olha, eu vou lhe tratar no que me diz respeito, mas se eu fosse você, eu procuraria uma ajuda espiritual. Já surgiu esse assunto no seu consultório? Já surgiu. De pessoas, às vezes, não serem crentes, que existe algo superior a nós, que é Deus. Sim. E chega ao ponto de não ter fé. E a falta de fé atrapalha o tratamento. Sim. Você não recebe nem o tratamento feito pelo médico, não recebe o seu tratamento Não tem porque fé nem não no acredita medicamento, em né? nem no Nem o medicamento, não funciona. não funciona, e a gente orienta. Procure pelo menos uma religião para ver se você consegue ter fé em alguma coisa. Perfeito. Porque a gente sabe que tem como tratar, tem como resolver e não resolve. A senhora indica terapias integrativas, como reiki, eu citei. Sim, reiki é muito bom. Ajuda. Só não Tem emagrece. muita gente. Só não emagrece. Só Não emagrece, tem como você passar a mão em cima da pessoa e tá emagrecendo ela. Eu sou testemunha disso, realmente não me emagreceu. Eu tive que parar de beber. Não tem como. Ô, doutora, top 10 no seu consultório. As pessoas vão procurando doutora Carolina Holanda mais por saúde ou mais por estética? Ambos. Muitos querem a saúde e muitos querem a estética. Então fica dividido 50-50 sobre esse caso. Mas tem gente que quer procurar a senhora e meio que força uma barra para a estética, apesar da saúde? E como? Tem gente que chega para mim, por exemplo, que quer fazer uma hipertrofia e uma performance no treino muscular.
certo? Quer fazer uso de anabolizantes e querem fazer uso dos anabolizantes que eles querem. Que eles querem. Que eles já vêm com a receita deles, certo? Aí eu digo, não, se você quer isso, não é comigo que você vai se tratar e vai se cuidar. Quer fazer um ciclo hormonal para a sua academia e ter uma melhora da performance? Pois siga o que eu estou lhe dizendo. O que eu estou lhe dizendo é o menos é mais, e você pode repetir esse ciclo mais de uma vez ao ano e ter uma resposta gradativa no seu corpo esteticamente. E ainda explico, tal anabolizante não serve. Doutora, aproveitando sua presença aqui, tem uma pessoa que está aqui mandando uma mensagem, uma pessoa louca, né? Porque uma pergunta dessa, Roberto Leão perguntou aqui: eu cortei todo o carboidrato da minha alimentação, só proteína para emagrecer, fiz certo? Errado. Pelo amor de Deus, doutor. Errado. Não, todo não, mas é por a exemplo, famosa dieta da proteína, né? Que chama de carbo, né? Como é que chama? Low carb. Low carb. Não, nem low carb não, Não. cetogênica. E é uma dieta muito boa, a dieta cetogênica, mas feita a curto prazo. Mas a gente tem que saber... Mas, por exemplo, eu tirei realmente comer... assim, eu não estou comendo muito carboidrato, eu estou comendo quase nada de carboidrato. Queijo, carne... Tem que comer. O carboidrato emagrece. É importante. O carboidrato é importante, mas não em grande quantidade. Sobrecarrega fígado, né, doutora? Ou não? Tô falando besteira. Que sobrecarrega fígado? Não. Muita proteína. Só proteína, sem carboidrato. Não tem como você... Sobrecarrega os órgãos. Não tem como você sobrecarregar o seu organismo consumindo muita proteína, porque não chega ao ponto de você consumir tanta proteína para fazer mal ao seu corpo. Entendi. Existe a suplementação, por exemplo, da vitamina B3, para lhe auxiliar mais ainda com o uso da proteína. Você está fazendo uma dieta, mas por um período. E a dieta cetogênica é muito boa. Eu estou fazendo por um período curto, 3 meses. Vai fazer 4 agora. Mas, doutora, estou brincando. Assim, eu sei que... Mas uma coisa que eu acho que é... Estou brincando, estou fazendo. Mas o que eu acho interessante... E é muito boa. É o óbvio, parece o óbvio, mas é algo que precisa ser dito e dito e dito e dito. Dieta maluca, sem orientação, é ruim. Muito ruim, muito ruim. A gente segue. Eu sou um exemplo disso, eu não vou, confesso. Existem vários... Mas não é legal. É bacana você ter uma orientação, porque você emagrece melhor, talvez menos rápido. Mas melhor e mais... Ou até, de forma mais eficiente, ou até mais rápido. Né? Ou até mais rápido. Então essa ideia de que se eu for procurar um médico eu vou emagrecer menos rápido porque tem uma festa para daqui a um mês e não vai dar certo porque eu procurei um médico, também é mito. Você pode emagrecer bem e rápido. Pode emagrecer bem rápido, como eu até falei anteriormente. Às vezes há casos, por exemplo, doutora, eu vou casar tal mês e até lá eu tenho que perder tanto. Então, com essa paciente, a gente vai fazer um tratamento completamente personalizado para até lá ela já ter perdido tudo. Com saúde. E com saúde. Outra pergunta, que eu queria que esse programa fosse 3 horas. Eu tenho 1,80 m e eu pesava... eu tô perto. Perto. É 1,58 m. Mas tem salto que o homem coloca agora no sapato, né? Não, mas também ajuda. Certo. Já chegaram pra mim e disseram assim, porque você não faz uma bariátrica? Eu sempre achei isso um absurdo, porque eu acho muito invasivo. Mas essa moda de bariátrica também? Eu sou completamente contra. Depois que você faz uma bariátrica, é o caminho sem volta. Você vai ter que fazer uma suplementação além dos outros seres humanos que não fizeram bariátrica. Também, gente que engorda de novo, né? E como engorda? Eu sou cheia de paciente pós-bariátrica, gordo, que quer emagrecer de novo. Por quê? Você não fez a tentativa de emagrecer sozinho, acompanhado com um médico. Você não tratou o seu mental para poder correlacionar o seu mental com a questão comida e mente. Continua pensando como gordo, né? E continua pensando como gordo. Então você tem a compulsão alimentar, você tem a ansiedade, não foi tratado nada disso e foi feito o procedimento invasivo, que foi uma cirurgia bariátrica. Uhum.
você sai da cirurgia bariátrica querendo comer o McDonald's, querendo tomar refrigerante, querendo comer do mesmo jeito. Só que seu corpo não aguenta mais, porque foi reduzido. E o que acontece? Por um tempo você emagrece, mas depois você tem um reganho, fora a suplementação, porque esses pacientes são carentes de suplementação de uma forma absurda. Sim. Você, Roberto, eu preciso Eu que tenho um problema de testosterona. Preciso te suplementar. Te suplemento numa boa, de forma fácil, com tais suplementos, ok. Se você, Roberto, fez bariátrica, eu já tenho que te suplementar de uma forma completamente diferente e para o resto da vida. E não é uma bobagem, vou fazer uma bariátrica. Vale e volto já. Eu achei esse programa extremamente necessário. Então, e surgiu, inclusive, a ideia do programa principal. Foi uma pessoa que me chamou no direct, falou: Bernardo, é porque eu já fui em tal terapeuta, estou vivendo doente, uma semana atrás eu tenho uma doença, já fui no terapeuta tal, já fui no sacerdote tal, e pessoas que eu conheço e que eu sei... Não, eles não resolveram essa minha doença. Não, peraí. Em algum momento você pensou em ir no médico, no nutrólogo, para ver como é que tá a tua alimentação? Aí né? Gente, então falar do corpo, falar de saúde é espiritual. É espiritual. É demais, um cuidado espiritual. Demais. Eu mesmo posso falar de um caso que aconteceu comigo mesmo. Eu acordava fadigada, cansada, sendo que é pra gente acordar o quê? Disposto, porque a gente dormiu. É? Sério? É pra acordar. É pra acordar. E a senhora não acordava? Não acordava. Acordava absurdamente cansada. Eu saía do trabalho já com preguiça de sair do trabalho e ir pra casa. Aí, mas sou nutróloga, sei que pode ser carência do quê? Vitamina D. Fez a reposição? Fiz a reposição. Melhorou. De boa na lagoa. Pronto. É isso. Roberto, bom, eu continuaria conversando. Eu continuaria conversando mais umas 2 horas tranquilamente. Nos reconectamos, Roberto? Nos reconectamos. Doutora, simpatia. é uma simpatia. Prazer. E fala de forma fácil. Acho que todo mundo entendeu. Elevou o nível do programa. Elevou o nível. 2 carniças, vem a doutora Doutora, muito obrigado por dividir esse seu conhecimento com a gente. Muito generosa. Pessoas reconectadas, você quer cuidar melhor da sua alimentação? Entenda, sua alimentação, sua saúde, né, tem que estar alinhada à sua saúde mental e espiritual, tá? Então, você que está passando por problemas, já tentou parte espiritual, antes de partir para o espiritual, procure seu médico, trate seu corpo, tá? Não podemos ser fechados em caixinhas, né? Bem. Então, doutora, muitíssimo obrigado. Quem quer saber doutora. mais sobre nutrologia, sobre a correta alimentação... Pode me seguir no Instagram, doutora.carolinaholanda, e ali eu coloco diariamente inúmeros temas verdadeiros, embasados em artigos científicos, para vocês ficar esclarecidos e cientes do que realmente é a verdade. Reconect indica. Reconect indica. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Roberto. Obrigado a você que nos recebeu na sua casa nesse domingão. Um excelente restinho de domingo. Até a nossa próxima reconexão semana que vem. Beijão.